Antes do tempo ser contado, antes da primeira manhã nascer, antes de existir céu, mar, terra ou qualquer ser vivo, havia apenas silêncio. Nenhuma cidade, nenhum homem, nenhuma luz. Nada do que hoje chamamos de mundo existia. Mas então, em meio ao vazio absoluto, uma voz rompeu a escuridão. E com ela começou a história de tudo. Hoje você vai voltar ao princípio. Vai enxergar com outros olhos o capítulo que abriu a Bíblia e mudou para sempre a maneira como a humanidade entende a origem de todas as coisas. E no final, você vai perceber que Gênesis não fala só sobre como o mundo começou, fala também sobre por que a sua vida tem valor. Ao longo dos tempos, histórias foram escritas para guiar, ensinar e transformar vidas. Aqui, cada relato revela acontecimentos que marcaram a humanidade e atravessaram gerações. Dos primeiros dias da criação aos grandes milagres, acompanhe conosco essa jornada. Crônicas do Livro Sagrado. Gênesis 1 não começa tentando convencer, ele começa declarando. A primeira mensagem da Bíblia não é um debate, mas uma afirmação poderosa. Tudo o que existe teve origem em Deus. Esse capítulo não apresenta um universo surgindo por acaso, nem uma criação sem sentido. Ele mostra a ordem nascendo do caos, propósito surgindo onde não havia forma, vida aparecendo onde antes só existia vazio. Cada parte da narrativa avança como se estivéssemos assistindo a um grande projeto sendo construído diante dos nossos olhos. Nada é aleatório. Nada é perdido. Cada palavra tem peso. Cada ato cria uma estrutura. É como se Gênesis dissesse logo no começo: o mundo não é fruto de confusão. Ele nasce de intenção. No início, a Terra é descrita como sem forma e vazia. Escuridão sobre a face do abismo. Um cenário que transmite ausência, profundidade e silêncio. Mas o texto já nos mostra que Deus não está distante desse quadro. Seu espírito paira sobre as águas. Isso é importante. Antes da transformação acontecer, a presença de Deus já está ali. Antes da ordem surgir, ele já domina o caos. E então vem uma das frases mais poderosas de toda a história bíblica. Não com esforço, não com batalha, apenas por comando, a luz entra em cena. E com a luz surge a primeira separação. O que antes era uma massa indistinta, agora começa a ganhar direção. O dia é distinguido da noite. O tempo começa a respirar. Depois da luz, a criação continua avançando em camadas. Deus separa as águas, estabelece a expansão dos céus e cria espaço entre o alto e o profundo. O universo começa a parecer habitável. Em seguida, as águas se recolhem e a porção seca aparece. Agora existe chão, existe terra firme, existe lugar para pisar. Mas Deus não cria apenas estrutura, ele cria fertilidade. A terra passa a produzir, brotam relva, plantas, árvores, sementes e frutos. Isso muda completamente a leitura do capítulo. O Criador não faz um mundo vazio. Ele faz um mundo capaz de sustentar vida, beleza e continuidade. O ambiente é preparado antes dos habitantes. Há cuidado em cada detalhe. Há generosidade no próprio design da criação. Primeiro, Deus cria o espaço. Depois, enche esse espaço com propósito. Então o capítulo ergue os olhos para cima. Deus estabelece luminares nos céus, o maior para governar o dia, o menor para governar a noite e também as estrelas. Não se trata apenas de decoração do universo. Esses sinais passam a marcar tempos, estações, dias e anos. O céu deixa de ser apenas belo, ele se torna funcional. O cosmos não é apresentado como divino. Ele é obra, é criação, está sob autoridade. Isso é impressionante porque, em um mundo antigo, cercado por povos que adoravam astros, Gênesis coloca o sol, a lua e as estrelas
no lugar certo, não como deuses, mas como elementos obedientes à ordem do Criador. O que brilha no céu não reina sozinho, foi colocado ali. Depois de preparar céu, mar e terra, Deus começa a preencher esses domínios com vida em movimento. As águas passam a ser povoadas por criaturas viventes. O céu se enche de aves. Perceba a progressão. Primeiro vem a ordem, depois vem o preenchimento. O capítulo não corre, ele constrói. Agora o mundo recém-formado já não parece silencioso como antes. Ele pulsa, nada mais está parado. A criação bíblica não é fria, ela vibra, ela canta sem palavras. O mar se agita com seres vivos, o céu se abre para o voo. A beleza agora não está apenas no cenário, mas na movimentação da vida dentro dele. E Deus abençoa. A bênção aparece como sinal de continuidade, fecundidade e abundância. A terra também recebe seus habitantes, animais domésticos, criaturas que rastejam e feras de toda espécie. O mundo agora está completo em variedade, mas Gênesis ainda guarda o ponto mais alto da narrativa. Pela primeira vez, a linguagem muda de peso. O texto desacelera. Há uma solenidade especial. O ser humano não aparece como mais um elemento entre os outros. Ele surge como portador de algo único, a imagem e semelhança de Deus. Isso dá ao homem e à mulher uma dignidade que não depende de riqueza, posição, força ou aparência. O valor humano, segundo Gênesis, não nasce da sociedade, nasce do Criador. E mais, o ser humano recebe responsabilidade. Ele não é criado apenas para existir, mas para representar, cuidar, administrar e viver em relação com Deus. A criação atinge aqui o seu ápice. Talvez essa seja uma das mensagens mais fortes de Gênesis, para o mundo de hoje. Em uma época em que tantas pessoas medem seu valor pelo que têm, pelo que mostram ou pelo que os outros pensam, o texto bíblico nos leva de volta ao fundamento. Você tem valor porque foi querido, porque a existência humana, no coração da criação, foi tratada como algo especial. A Bíblia não começa diminuindo o homem, começa revelando sua dignidade, mas também lembra que dignidade vem junto com missão. Ser imagem de Deus não é orgulho, é responsabilidade, é refletir caráter, cuidado, justiça, criatividade e ordem no mundo ao nosso redor. O capítulo nos ensina que identidade e propósito caminham juntos desde o começo. Ao final do capítulo, depois da luz, dos céus, da terra, dos mares, dos astros, dos animais e da humanidade, vem uma avaliação que resume tudo. Deus vê que a criação era muito boa. Essa frase carrega mais força do que parece. Ela mostra que o mundo, em sua origem, não nasce como erro, não nasce corrompido. Não nasce sem sentido. Ele sai das mãos de Deus marcado por bondade, beleza e harmonia. Isso ajuda a entender por que o ser humano sempre sente que existe algo quebrado quando olha para o mal, a dor, o caos e a injustiça. Porque, no fundo, fomos feitos para reconhecer que as coisas não começaram assim. Gênesis 1 apresenta não apenas o começo do mundo, mas também a memória de um projeto perfeito. E é aqui que Gênesis 1 deixa de ser apenas uma narrativa sobre o passado e passa a falar diretamente com o presente. Porque o mesmo Deus que trouxe ordem ao caos continua sendo o Deus que transforma vazio em propósito. Talvez hoje alguém esteja assistindo a este vídeo com a alma em desordem, com medo, com sensação de confusão, sem clareza sobre quem é ou sobre o valor que possui. Gênesis responde de forma simples e poderosa. O Deus do princípio ainda trabalha. Ele continua trazendo luz para a escuridão, direção para o que parecia sem forma, sentido para o que parecia perdido. Por isso, esse capítulo não é apenas sobre a criação do mundo, é também um lembrete de que Deus sabe começar de novo. Gênesis 1 nos leva ao primeiro capítulo da Bíblia,
mas também a uma das maiores verdades da existência. Você não veio do nada, não nasceu sem valor e não está vivendo em um universo sem sentido. Se este vídeo falou com você, continue nesta jornada, porque ainda há muito para descobrir nos próximos capítulos. E se você quer mais conteúdos que revelam a força, a profundidade e a beleza das Escrituras, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo com alguém que precisa se lembrar de onde tudo começou.